Vamos lá, como fazer resumo do jeito certo. Muita gente já me viu aqui no YouTube falando sou contra o resuminho colorido, né? O post-it pendurado na tela do computador, etc, etc, Studygrams da vida. E aí algumas pessoas até me entendem de uma forma errada, pensando assim, então todo resumo é inútil, né? Então você está dizendo que não deve fazer resumo nenhum? Não, só estou dizendo que existe uma forma correta de fazer resumo e você tem que saber exatamente o que você está fazendo. O resumo não é para ser uma obra artística, ele tem que ser eficaz. E como que ele vai ser eficaz? O professor Pierre falava o seguinte, que você tem que fazer o resumo como se você estivesse fazendo uma cola para a prova, né? Como se você estivesse preparando uma colinha para levar lá para a prova. Porque o resumo ele tem que ser aquilo que vai ser o mais eficaz para evocar a tua memória no momento preciso que você vai necessitar daquilo, né? No momento da prova. Então, às vezes, as pessoas perdem tanto tempo com o resumo se torna uma coisa tão elaborada, tão difícil, que ele perde a finalidade dele, né? Ele deixa de ser um resumo e se torna um artigo, né? Se torna uma dissertação, ele se torna um paper científico, se torna qualquer coisa, menos um resumo. Quando você vai ver, muitas vezes o resumo do livro tem mais páginas do que o livro. Então tem alguma coisa errada nisso, né? O resumo do PDF que o cara estudou tem mais páginas que o próprio PDF. Então vamos lá, né? Quais são os princípios que fazem um resumo ser bom? Primeiro, você tem que saber que tipo de estudo você está fazendo. Se a gente estiver falando de um estudo de competição, para onde que eu recomendo você usar resumo? Só para concursos que exigem matérias de direito, ok? Concursos de nível superior, normalmente, né? Ou então aqueles concursos que não são concursos militares em geral, aqueles concursos que têm várias matérias de direito. Por quê? Você precisa se lembrar de uma grande quantidade de leis, né? E você não precisa só lembrar que a lei existe, você precisa lembrar alguns detalhes da lei, algumas aplicações específicas. Nesses casos, os resumos ajudam muito. Inclusive, né, eu recomendo a leitura do livro Inteligência em Concursos, do professor Pierre, que é genial. Ele fala, né, exatamente sobre esse negócio de fazer resumo. Tem um capítulo em que ele mostra um desenho que ele faz falando sobre agora eu não me lembro qual é a lei que ele estava falando, mas era sobre homicídio, né? E ele faz um desenho assim do cara matando, né, um bonequinho matando o outro, e aí ele bota assim, né, os 6 artigos lá da lei que atenuam ou pioram a pena para o homicídio e assim vai. E aí ele fala no livro assim, né, o quanto que o trabalho de pensar naquilo ali, o trabalho de fazer aquilo ali já fez com que ficasse gravado na memória dele. E que a finalidade do resumo não é você ficar voltando no resumo depois. Claro, se você precisar refrescar a memória em determinado momento, você pode voltar no resumo e ver. Mas o ideal é que só de você fazer o resumo, você já trabalhe tanto a tua criatividade, a tua inteligência, que aquilo fique impregnado na tua mente. Eu adiciono, né, que você pode fazer resumos de outras formas também. Por exemplo, você pode fazer resumo em áudio. Hoje em dia a gente tem várias possibilidades, assim. É óbvio que, como o professor Pierre também muitas vezes fala, né, o papel e o lápis são um estudo, mas não só o papel e o lápis fazem com que você armazene o conhecimento. Às vezes você gravar um vídeo, né, como se fosse uma videoaula, vai te ajudar pra caramba. Você gravar um áudio, né, vai te ajudar pra caramba, e assim vai. Mas se você estiver fazendo aquele estudo bem quietinho no teu canto, você não quiser gravar áudio nem vídeo pra ninguém, você pode também pegar seu papel, seu lápis e fazer um resumo, como o professor Pierre fala, desenhando, uma parte de desenho, outra parte escrita, mas o ponto principal é que tem que ter um significado para você. O resumo não pode ser só um montão de coisa escrita no papel. E aqui que entra uma grande dificuldade que o brasileiro confunde quantidade com qualidade, né? Então o brasileiro sempre pensa assim, se tiver muita coisa, né, escrita no papel, então tá bom. Não é assim que funciona, filhão. Você escrever muito não significa que você aprendeu muito. Você ler um montão de página não significa que você absorveu o conteúdo que tinha que absorver. E essas coisas são coisas diferentes. Então você não confunda a qualidade com a quantidade. Para que a quantidade também tenha a qualidade, você precisa saber o que você está fazendo. Então, como é o caso do resumo. Por que fazer o resumo desse jeito e não de outro jeito? Ora, porque esse é o jeito que funciona. Funciona tanto se você analisar isso por um ponto de vista simbólico, quanto se você analisar isso por um ponto de vista filosófico, neurocientífico, por onde você quiser olhar, você vai perceber que esse negócio faz muito sentido. Que o resumo ele seja prático, direto ao ponto, como se fosse uma colinha para a prova e funcional, assim.
para você, né? Não precisa ser para outra pessoa. Essas outras formas de fazer resumos, que vão ajudar bastante você a trabalhar a tua memória, que é ensinar para os outros, gravar um áudio, gravar um vídeo, também vão te auxiliar. Mas o principal mesmo é que você esteja fazendo questões. Eu recomendo que você faça revisão por questões, porque hoje a gente tem algumas ferramentas que não existiam no passado e que facilitam demais a tua vida, se você está estudando a sério, para ser aprovado mesmo, não para fingir para os outros que está estudando. Que são bancos de questões, né? Lista de questões você pode pegar de graça na internet. Você tem acesso a muitas questões, que antigamente você não tinha. Era você ter acesso a uma questão, ou um professor tinha que fazer uma lista para você, ou você tinha que comprar um livro didático. Hoje em dia você tem, né, as questões de tudo que é concurso vestibular do Brasil num banco de questões. Então você pode pegar isso, aproveitar disso para quê? Para potencializar a tua revisão em cima da realidade que cai em prova, não só na sua prova, mas em diversas provas. Porque você tem que entender o seguinte: você não está se preparando só para aquele concurso. Você não está se preparando como se fosse um exame da escola, né? Um testezinho da escola. Você está se preparando para dominar o estudo prático, o estudo de competição daquelas matérias, a tal ponto que você consiga ser aprovado. Então, quando você revisa fazendo muitas questões e até descobrindo, caramba, eu tô ruim nisso aqui, eu errei tal coisa em cima das questões, o teu desempenho vai lá para cima. Por quê? Você passa a todo dia ter um ponto de contato. Tem um vídeo sobre isso, não vou me estender muito sobre isso aqui, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, dê uma olhada lá no vídeo sobre como revisar. É 1 hora de vídeo, uma aula mesmo, em que eu mostro como eu faço a minha revisão. E eu mostro os princípios da revisão eterna, revisão futura, que vão te ajudar bastante, beleza? Se você ainda não leu o meu livro, A Arte da Aprovação, dê uma olhada, aqui na descrição tem um link para você lê-lo, e também o meu treinamento da Forja do Estudante Aprovado. Em 10 semanas comigo, você pode ter confiança e clareza nos estudos. Se essas duas coisas estão faltando para você, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Forte abraço para você, fica com Deus, até a próxima.